Você já tentou usar a lei da atração e teve a sensação que para você ela não funciona? Você já tentou fazer de tudo e que você viu, meu Deus, o que que eu estou fazendo de errado que para mim não funciona? Bem, eu também já passei por isso. E eu fazia afirmações, eu visualizava, eu fazia de tudo aquilo que ensinavam pra gente como é a lei da atração, como fazer ela funcionar de fato para mim, para eu poder realizar aquilo que eu desejava para mim. E aí, o que que eu fui entendendo que ninguém me contou? E que isso que ajudou a destravar a minha vida, a minha jornada. E é isso que eu quero contar exatamente, quais foram as coisas que eu fui entendendo e que eu fui colocando em prática na minha vida, que foram as mudanças de chave que aconteceram de fato. Bem, quando eu comecei a praticar a lei da atração, né, eu acreditava, eu queria muito que as coisas acontecessem, mas eu não percebia que eu estava vivendo padrões repetitivos, em ciclos repetitivos de pensamentos de escassez, né? Então, eu falava que eu queria uma coisa, mas eu sentia o oposto daquilo, né? Eu vivia cansada, eu vivia chateada porque nada estava dando certo para mim da forma como eu gostaria. Mas por quê? Porque a minha mente ela estava direcionada, né, por padrões repetitivos. Lembra que os padrões repetitivos são comportamentos, né, de padrões, sentimentos e ações que a gente vai tendo todos os dias de forma consciente, muitas vezes de forma inconsciente, por onde a gente convive mais, né? E a maioria dos padrões mais fortes vem da onde a gente veio, né? Por isso que está no nosso subconsciente. E aí, eu até comecei a duvidar. Eu falei assim: meu, esse negócio não é para mim, não adianta eu tentar, a espiritualidade me abandonou, eu não tenho mais ninguém para quem recorrer. E eu estava achando que realmente o problema que era eu tinha um problema, né? Eu era problema de tudo. E aí, o que que eu fui percebendo? Que a lei da atração, ela não corresponde ao que você quer, de fato, mas ela corresponde a quem você é. E é muito presente, o momento presente. É isso que eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se você já tentou aí e não conseguiu de fato viver na frequência que você deseja viver na sua jornada. Então, se eu estava vibrando na escassez, né, se eu estava com muito medo, se eu estava me comparando, se eu estava só pensando nas coisas que não estão dando certo, é óbvio que não tem como funcionar, né? Por mais que eu falasse, e ver se você já passa por isso, se você já passou por isso, por mais que eu falasse que eu era uma pessoa positiva, só que internamente eu não estava me sentindo assim. Então, lembra, a nossa energia, ela chega antes das nossas palavras, né? Antes das nossas ações. Por mais que a gente possa falar uma coisa que, opa, deixa eu ver se tá ligado, tá? Aparentemente parece fantástica, de legal, mas se você não está sentindo aquilo dentro de você, você não vai alcançar o resultado que você almeja. E essa a gente está falando sobre a lei da atração, que pode ser para você ter um relacionamento melhor, ter um relacionamento novo, ter prosperidade material, com, construir algo de fato para você. É muito importante entender esse alinhamento, né? Então, quais foram as coisas que eu fui percebendo, tá? A primeira coisa era tornar consciente aonde eu estava, né? O que que eu estava vivendo de fato e para onde eu queria ir. Lembra? Eu sempre falo muito isso aqui no meu canal, você vai ver que assim, a nossa bússola é o ponto de clareza. Eu preciso identificar o que está me segurando, né? Onde eu estou me sabotando, quais são as crenças que estão me limitando, quais são os pensamentos que estão me segurando para que eu resolva, para que eu avance na minha vida. A lei da atração, ela é inegável, ela é inegociável, é a maior lei que funciona na vida. Não tem como ela não funcionar. Ela vai funcionar, mas de forma oposta, e é isso que eu quero que você entenda. E aí, é, a nossa primeira etapa, então, é a gente dar o comando, né? Que a gente dá o comando para o universo que a gente quer, né? Que pode ser verbalmente, pode ser mentalmente, mas a gente tem que ter clareza do que a gente deseja para que a gente manifeste, cocrie na nossa vida. A segunda etapa é a gente entender que
o plano divino, né, o plano cósmico, ou a forma como você desejar chamar, tem uma inteligência que orquestra tudo na nossa vida. Então, a primeira etapa que eu tenho que fazer é eu ter claro o que eu quero. A segunda etapa é eu deixar que o universo faça a parte dele, né? E a terceira etapa é eu aprender a deixar entrar, né? Vir a resposta. É o quanto eu tenho permissão para receber ou quanto eu estou resistindo naquilo. Vou explicar de forma mais clara, tá? Voltando a mim, lembra que eu falei 3 coisas? A primeira coisa é tornar consciente e eu destrinchei um pouco aqui das etapas. A segunda coisa é meditar. Eu quero que você pare e pense. Pensa nas pessoas que você admira, que você tem um ponto de carinho, que você gosta da forma como ela vive, da forma como ela é, da forma que você tem uma admiração e que se fosse alguém que você olhasse, você falasse assim, caraca, eu gostaria de ter essa vida, ou gostaria de ser como essa pessoa, porque ela te inspira a ser melhor, ou porque ela tem o dinheiro que você quer, porque ela vive uma vida que você quer, ou ela tem o casamento que você quer, ela tem uma relação familiar da forma que você quer, ela tem um corpo da forma como você quer, de um lado inspirador, tá? Então, meditar, pode perceber, o que essas pessoas têm em comum? Elas meditam. Então, meditar e visualizar o que eu queria são 2 coisas fundamentais que eu sempre fui fazendo depois que eu fui entendendo essa questão para mim. E aí, só que não é só meditar e visualizar, mas é tornar consciente o que você está sentindo perante a informação. É visualizar de forma consciente, não no mundo Disney, no mundo de Bob. Imaginar uma coisa completamente muito ilusória e real para aquele seu momento de vida. Então, a gente pode ter tudo, mas a gente também tem que entender que o sonho, para que ele seja materializado, eu preciso entender qual é o trabalho que eu tenho que me transformar para alcançar aquele sonho. Carol, você quer dizer então que eu não posso sonhar grande? Não, você deve sonhar grande. Deve sonhar muito grande, você deve se realizar tudo o que você quiser. Mas visualizar de forma consciente, meditar, colocando a intenção clara do que você quer, com o alinhamento do seu corpo, das suas emoções, da sua presença, né? Que é não pensar no que você não quer, é muito importante e fundamental. Vou ser mais clara. A lei da atração, ela vai funcionar você querendo ou não. Então, vou dar um exemplo. Quando você pensa em algo que você quer, você está emanando uma energia. Quando você pensa em algo que você não quer, você também está emanando uma energia. Então, a lei da atração, ela sempre vai falar sim para aquilo que você sente. Então, toda vez que você sente medo, insegurança, culpa, qualquer sentimento negativo, você está falando sim para a lei da atração trazer aquilo mais para você. E é isso que faz a gente ficar paralisado e não perceber que as coisas estão sendo realizadas ou que possam ser realizadas. Por quê? Porque não é o que eu penso, ou o que eu vejo, ou o que eu falo, mas é a forma como eu me sinto. Por isso que ter prosperidade é um estado emocional, é você estar bem, é você se sentir com bem-estar, é você estar em equilíbrio, é você ter qualidade na sua vida. Lembra? E aí se a gente fala para o campo material, se você quer algo material na sua vida, quer ou ganhar mais, aumentar a sua renda, ter um imóvel, um carro, enfim, não importa, um celular, qualquer coisa que você deseja materialmente para você, quando você pensa nessa informação, você deixa o campo aberto para que o universo te mostre as possibilidades de como aquilo pode entrar na sua vida? Terceira coisa, quando o universo te mostra a probabilidade, né, que pode ser você ter uma ação para falar com alguém, fazer um movimento diferente do seu trabalho, ter uma ação diferente, você resiste àquilo e se sente com medo, inseguro? Entende? Aqui é o grau da resistência. Carol, se eu me sinto assim, como que eu resolvo? A primeira coisa que eu também coloquei aqui, eu faço isso há muitos anos. Eu sou, né, da parte mais da saúde, então isso já é uma coisa muito minha na prática. E eu fui entendendo que isso era o meu caminho também de crescimento, de prosperidade. O que é?
eu caminho muito e vou pensando naquilo que eu desejo para mim. Então, o ato de caminhar me traz a consciência do que eu quero, porque eu quero e automaticamente me gera bem-estar, porque lembra, quando a gente faz atividade física, a gente libera os hormônios do bem-estar, ocitocina, dopamina. Então, o ato de caminhar, de fazer algo prazeroso para você, vai ser o combustível para que você alimente o seu estado emocional, para que você mantenha a sua frequência vibracional no estado que precisa estar todos os dias, para que você entre em ressonância com o seu desejo, com aquilo que você quer manifestar, cocriar na sua vida. E aí, vou dar um exemplo. Imagina um carro que ele tá, você está dirigindo o carro a 160 km por hora e você bate numa árvore. Você concorda que se você bater o carro a 160 km por hora numa árvore, é uma velocidade extremamente alta, vai acabar com o seu carro e com você, concorda? Então essa é como se fosse a velocidade do seu desejo, ele precisa estar, quanto mais você pensa e sente, pensa naquilo e vai sentindo, mais você está acelerando o processo de criação. Mas, se você está eu até anotei aqui para não esquecer para compartilhar com você. Se você está aqui, entretanto, se você bate na mesma árvore com um veículo apenas a 8 km por hora, o resultado seria totalmente diferente. Então, a velocidade do carro é como o poder do seu desejo. Em outras palavras, quanto mais você deseja algo ou quanto mais tempo leva se concentrando no seu desejo, mais rápido a energia se move. Então, se você está andando, né, se você está pensando um pouco naquilo que você quer, e se você fica se dispersando no seu sentimento perante aquilo, o que é se dispersar? É ter dúvida, ter medo, sentir insegurança do caminho, se sentir frustrado porque tem medo de não conseguir ou não está conseguindo, entende? São emoções negativas, né? Se sente desapontamento. Então, quanto mais você pensa e sente com foco naquilo que você deseja, mais rápido a energia vai na direção de manifestar aquilo para você. Lembra das 3 etapas? A minha missão é pensar naquilo. A segunda etapa é eu entregar para o universo. O meio como ele vai trazer aquilo para mim, a gente não sabe, né? O meio é o desconhecido, mas se a gente começa a entender que a lei da atração é uma lei, lembra? A lei é irrenogável. Peraí, não tem como mudar, vou usar esse termo que a outra palavra não veio. Então a lei não tem como a gente alterar, não tem como mudar. Você pensando de forma querendo ou não querendo aquilo para você, você vai ter. Por isso da importância da gente orar, orar e vigiar os nossos pensamentos, né? Como está na Bíblia. Depois você me corrige se estiver errado. Mas a gente precisa prestar atenção, principalmente, não só o que a gente pensa, mas a forma como a gente sente perante aquilo que a gente quer para nossa jornada. Porque a lei da atração, ela não tem como não trazer aquilo para você, ela vai trazer. Por isso que quando a gente entra num ciclo da escassez, ou de viver um ciclo de vida que tudo está dando errado, que as coisas não estão funcionando, tem a ver como eu me sinto perante as informações que estão surgindo para mim. Carol, você quer dizer então que eu tenho que pensar só em coisas boas? Não, óbvio que você vai ter que aprender a lidar com os desafios da vida, mas isso faz parte do nosso plano terreno. Mas se você quer materializar, usar o poder da atração, né, lei da atração a seu favor, você tem que tornar consciente que a todo momento você tem que prestar atenção em como você sente. E aí, para você, primeira coisa, lembra, eu preciso saber o que eu quero para mim, para onde eu vou, por que que eu vou. Segunda coisa, entregar para o universo e permitir que ele haja na minha vida de forma consciente, de forma clara, de forma fluida. E aí, a terceira etapa, eu não resistir às informações que vão vir para mim. Porque a maioria das vezes, pensa na sua jornada. Quantas coisas você queria na sua jornada e você ficou com medo que aquilo acontecesse para você? Ou você não agiu na direção de realizar aquilo para você? Por N fatores. Então, é como se você está resistindo
a lei da atração, entendeu? Por quê? Você pede, e aí quando vem a informação, você não faz, você não recebe, você não está receptivo às informações que estão vindo para você. Então, é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente não tem como materializar aquilo na nossa jornada, na nossa vida. Lembra, a lei da atração, ela sempre vai funcionar a nosso favor, mas ela só vai funcionar quando eu entendo o processo de cocriação, o processo de realização que eu tenho que tornar consciente a forma como eu estou. E aí, o que eu sempre fiz foi usar, lembra, deixa eu reformular aqui para você, prestar atenção no que eu queria, porque eu queria, para onde eu queria ir. Meditar, visualizar e tornar consciente como estão as minhas emoções e a minha presença. Se eu não estou com presença, percebendo como eu estou me sentindo, não vai fluir. Eu sei que parece desafiador isso, tá? Eu posso garantir porque eu já passei por isso. Mas eu garanto a você que é assim que funciona. E viver o momento presente. Lembra? Se eu não estou vivendo o meu momento presente, e aí eu uso a caminhada a meu favor para isso, para liberar, né, o hormônio do estresse e trazer o hormônio da felicidade, eu não libero a tensão, o medo, a escassez da minha vida. E quanto mais eu reforço isso para mim positivamente, mais positivamente eu estou me aproximando de realizar aquilo que eu desejo para mim. Então, eu até separei uma frase muito legal que eu separei aqui para você, que é assim: a base da vida é a liberdade. O resultado da vida é a expansão, mas a finalidade da sua vida é a alegria. Por isso que a gente tem que vibrar na alegria. Não tem como. Pensa na sua jornada. Tudo que você realizou para a sua vida, tudo que você conseguiu construir, você não estava num momento de alegria? Fala para mim se é verdade ou não. Eu, na minha jornada, eu só consegui realizar de fato o que eu queria para mim era quando eu estava vibrando na alegria, né? Vibrando na gratidão. Elas estão muito alinhadas, tá tudo meio no emaranhado, tá? Mas a alegria é o que traz, porque a alegria nos traz o quê? O bem-estar, traz esse alinhamento com a fonte, com Deus, com o universo. E se a gente não está em alinhamento com o mundo invisível, não tem como, você não consegue materializar. E aí, falando de prosperidade, é impossível você criar realmente, de fato, algo significativo se você não está ali, nesse estado, tá? Então, lembra, a base da vida é a liberdade. Todos nós, é a base da nossa vida, nós sermos livres, né? Nós sermos livres. E o resultado da vida é a expansão. Quando a gente resiste em expandir, olha que legal. Só trazendo mais um ponto de consciência aqui, porque eu lembrei agora, às vezes as informações vão vindo. Lembra, a primeira etapa é você pedir, a segunda etapa é você deixar que o universo haja na sua vida, né? Que é te dar as respostas daquilo que seria o como, né? Você não tem que ficar procurando. Espera que vão vir as informações, desde que você tenha claro o que você quer. A terceira etapa, você precisa deixar entrar, deixar fluir, não ter resistência. E aí lembra, se eu sei que a vida ela é movida à expansão, o que é expansão? Nenhum ano deve ser igual ao outro. Por quê? Porque a gente está sempre em mutação. Nós somos seres que estamos mudando o tempo inteiro. Se a gente pega o exemplo da vida, né, dos ciclos da vida, nós temos 4 fases: outono, inverno, primavera e verão. Então, assim, se a própria vida já está nos ensinando que não tem como a gente viver só uma estação na vida, então a expansão parte disso. Entende que aqui é o alinhamento da vida? Quando eu entro em comunhão com a vida me responde dando as respostas. Ó, a vida me responde dando as respostas, que é através das ações, dos pensamentos, dos sentimentos, do que eu tenho que fazer meu todo dia. A expansão vem de eu crescer, né? Amadurecer, evoluir. O que significa isso? Provavelmente você se desenvolver como pessoa, como profissional. Talvez você entender, né, a sua jornada. Será que eu estou num momento de vida que é aquilo que eu desejo para mim, mas quanto eu tenho que me desenvolver para poder acessar? Não é só eu querer uma coisa. Entende que é um processo de expansão? Eu não tenho como materializar alguma coisa na minha vida se eu não investir em algo. E investir pode ser, né,
vídeos gratuitos aqui, mesmo no YouTube, e eu estou muito feliz de você estar me acompanhando aqui, mas pode ser no acompanhamento, é o que eu faço quando as pessoas vêm para mim, através de cursos e mentorias, e é você entender que alguma coisa você vai ter que expandir em você, porque lembra, o que faz você subir o degrau da sua jornada é o conhecimento, e o conhecimento pode ser de forma gratuita, ou você vai estar pagando para um profissional que você gosta, que você acredita, que você confia, para que te ajude, né, a alinhar, a orientar, a desenvolver aquilo para você, para que você suba mais um degrau da sua própria jornada. Isso é expansão. A gente saber que o tempo inteiro a gente vai estar crescendo, progredindo, indo para frente. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que esse ano que eu estou gravando essa aula, em 2025, eu tenho uma idade. Tenho 42 anos, 43, agora estou com dúvida. Mas eu vou fazer mais um ano daqui a pouquinho. Depois eu não vou ter mais essa mesma idade. E é normal. E é assim que a gente tem que entender que é o ciclo da vida. A lei da atração, ela traz isso claro para você. Você pode ter tudo, mas você tem que saber que tudo aquilo que você pede, você tem que estar aberto para receber. E não ter resistência. E não ter resistência é ficar vibrando nas emoções positivas, que é o quê? Gratidão, harmonia, alegria, satisfação, entusiasmo, motivação, entende? Olha quantas informações eu estou te trazendo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se eu ver que eu esqueci. E se você também sente que a lei da atração não funciona para você, como também não funciona para mim lá atrás, me deixa saber, coloca aqui para mim também como que foi essa aula para você, se também você tinha essas travas, como eu tive lá atrás para mim, e que quando eu sentei para gravar essa aula, estruturar esse raciocínio, eu falei, caraca, gente, como é muito louco, às vezes a gente passa ciclos da nossa vida, a gente nem percebe que hoje parece óbvio, hoje parece simples, mas lá atrás não, foi uma grande peça do meu quebra-cabeça que eu fui linkando. E eu fui colocando em prática, eu fui vendo as mudanças de chave que aconteceram para minha jornada. E compartilha aqui comigo como foi essa aula para você. Se você quiser aprender mais sobre esse conteúdo, sobre essas informações, coloca aqui também no comentário. Se inscreva no canal caso você não for inscrita. Se você que é inscrito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Deixa o seu like, que é a forma de eu saber que eu te ajudei nessa aula. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula.